Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Hoje tem estudo interessante para abençoar a sua vida. Dúvida na tela. Em um texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, parece-me que fica claro que ele proíbe as mulheres de cortarem os cabelos. Isso é uma regra que se aplica a todas as mulheres de Deus em todas as épocas ou só naquela época? Como entender o texto de 1 Coríntios 11, versículo 6? Muito obrigado, querida irmã. Tema polêmico, tema complexo, mas existem explicações que estão lá no texto e nós vamos então avaliar juntos. Por isso convido você, vamos até a minha lousa de explicações, mas não sem antes deixar o seu like. Deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho e vamos juntos crescer na presença de Deus. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Queridos, esse é um texto que gera muitas discussões, pois não é um texto que explica em detalhes para a gente todas as perguntas que nós temos sobre essa questão de mulheres cortarem os cabelos ou não, e também dos porquês que Paulo está orientando isso ali para aquela igreja e quem sabe para todas as igrejas, para que isso fosse feito também. Por isso, nós temos de usar informações que nós temos para refletir aquilo que o Senhor quis comunicar para aquele momento que Paulo estava tratando na igreja de Corinto, em específico, e também refletir o que isso traz para nós que viemos depois. Então, para mim, a principal das perguntas que nós temos que fazer logo de cara sobre esse texto e sobre esse contexto é a seguinte: aqui Paulo está dando uma ordem expressa àquelas mulheres apenas de Corinto ou para elas e também a todas as mulheres de todas as épocas para não cortarem os seus cabelos? Diante dessa pergunta, nós temos aqui duas opções de respostas que eu vou apresentar para você. Depois eu vou escolher uma delas e aí vou desenvolver todo o raciocínio. Por isso eu peço a você um pouquinho de paciência, é um tema complexo e eu quero que você assista até o final, combinado? Primeira questão, olha só, se você escolher essa, ela diz o seguinte: não. Olha só, não é uma ordem para todas as mulheres. Tem gente que vai escolher essa interpretação. Porém, nesse caso, nós temos que responder por que o apóstolo então falou sobre isso ali naquela ocasião. Para que ele estava falando sobre essa questão para aquela igreja? E mais, isso não seria um tema de muita importância para todas as igrejas ali daquela época e também para as nossas épocas? E por isso ficou registrado na Bíblia? Como que nós explicamos essa questão escolhendo essa primeira interpretação? Ou segunda interpretação? Sim, é uma ordem expressa para todas as mulheres. Todas as mulheres que vieram depois têm que cumprir isso. Nesse caso, se você escolhe essa interpretação, se essa questão é de tanta importância, por que nós não temos mais detalhes sobre essa regra sendo explicada, por exemplo, por outros escritores do Novo Testamento, já que ela é imprescindível, ou mesmo pelo próprio Paulo em outras cartas para outras igrejas? Se é uma regra tão importante que tem que ser aplicada no culto público, por que ela não aparece mais? Bom, observe que seja qual for a sua escolha interpretativa, ela não estará livre de questões bem complexas para se responder. Mas qual a linha que eu vou seguir nesse estudo? Eu vou revelar para você agora e aí nós vamos começar a explicação. A minha escolha ou a minha resposta à pergunta que eu propus anteriormente é que Paulo não escreveu uma lei para todas as épocas quando ele falou ali para aquelas mulheres sobre uso de véu e também questão de cabelo. Mas eu sei que você já vai estar pensando agora nesse momento. Ok, presbítero, então agora você tem que explicar sua própria questão que levantou anteriormente sobre os motivos de Paulo escrever isso daquela forma para aquela igreja e os motivos disso estar registrado na Bíblia, já que não é ou não seria uma regra para os nossos dias. E é o que eu vou fazer a partir de agora e peço a você, fica até o final porque é uma argumentação um pouquinho mais longa, eu preciso que você ouça todos os pontos, combinado? Eu passo a responder então a partir de agora por que na minha opinião as mulheres podem sim cortar os cabelos hoje em dia
sem nenhum prejuízo no culto a Deus. Já explico isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botão inscrever-se. Dá uma olhadinha aí se você está inscrito no canal. Eu quero que você faça parte dessa que é uma das maiores comunidades de estudo bíblico aqui do YouTube. Você quer receber um estudo bíblico em PDF todo dia no seu Zap gratuitamente? Se você tem esse desejo, se quer aprofundar mais os seus estudos com a minha ajuda, lá no seu Zap, é só olhar aqui embaixo desse vídeo, lá na área de comentários, ok? Você dá um clique, ela vai abrir o primeiro comentário fixado, tem ali um link que você pode acionar e aí você já cai dentro do nosso grupo. Coisa de 10 segundos você já está com a inscrição feita, tudo gratuito, combinado? Bom, temos que observar que o ponto central que o apóstolo está tratando aqui nesse contexto é a questão do uso do véu no culto público. Presbítero, tem que usar véu ou não tem? Eu já fiz um vídeo a respeito de véu e, para a gente não misturar os assuntos aqui, eu vou deixar ele no final desse estudo na tela para você só clicar e aí você já assiste sobre o véu, ok? Bom, ali, possivelmente, dentro dessa igreja de Corinto e de outras igrejas da circunvizinhança, era um costume dessas igrejas usar o véu e isso não gerava complicações até aquele momento. Por exemplo, você pode ler 1 Coríntios 11:16, onde o apóstolo Paulo fala um pouquinho dessa coisa tradicional. Não era, porém, uma regra expressa a todos, como nós podemos ver no contexto. Mas ali, Paulo achou necessário que fosse dessa forma, devido às problemáticas que essa igreja estava enfrentando, principalmente com algumas questões envolvendo mulheres, ok? Levantando-se, por exemplo, contra determinadas autoridades da igreja. E Paulo, para ser bem incisivo ali no seu argumento e firme, uma exceção que eu coloquei aqui entre aspas que é impossível, porque eu já vou explicar. Uma exceção para que as mulheres não usassem o véu, ok? Se você não quer usar o véu, então você vai fazer dessa forma aqui. Como você vai lembrar comigo no versículo, se não quisessem usar o véu, então elas poderiam raspar a cabeça ou tosquiar-se, ok? Essa palavrinha aqui, tosquiar-se no grego é keiro, ok? Nesse contexto, o significado é tosar ou cortar curto o cabelo. A ideia aqui não é de um corte apenas das pontinhas, como as mulheres costumam fazer muitas vezes, mas um corte bastante radical, quase ali raspado mesmo, corte bem curto. Observe que lá no texto ele emenda que esse tipo de corte é vergonhoso para uma mulher. Ou seja, Paulo sabia que nenhuma delas iria querer isso. Então, a conclusão é que é melhor usar o véu. Mas você já se pensou por que é vergonhoso cortar o cabelo bem curto aqui nesse contexto? Vamos entender agora então por que Paulo acha que é vergonhoso cortar o cabelo bem curto. Já explico para você. Quer ser membro aqui do canal? Embaixo do vídeo, botãozinho Seja Membro. Benefícios exclusivos para você estudar mais e com mais profundidade. Olha só, esse parece ser um dos pontos centrais do texto para entender a questão do corte do cabelo. Eu vou te explicar em detalhes. Veja, ao que parece, isso seria uma desonra para o cabeça da mulher, que na relação de casamento era o marido, conforme 1 Coríntios 11:3. Mas por que a mulher cortar o cabelo curtinho era uma desonra para o marido? Veja, alguns pensam que dentro desse contexto, uma mulher que estivesse com uma cabeça ali raspada, dentro daquela cultura, e aqui é importante a gente entender a cultura, os significados desse tipo de coisa para a cultura que está em análise, sinalizava a perda da posição de esposa. Então, uma mulher, por exemplo, que estivesse com o cabelo bem curtinho, do dia para a noite, indicava, olha, ela está longe do marido, ela agora está descasada ou divorciada ou foi repudiada pelo marido. E ainda mais, em algumas províncias romanas nós temos notícia de mulheres com essa aparência, com esse tipo de cabelo, eram geralmente também prostitutas ou estavam numa posição de renegadas por algum motivo pelo marido, expulsas de dentro do casamento, e aí eram mulheres então consideradas aqui prostitutas ou até alvos aí fáceis de criminosos. Então veja que se isso é um fato, se Paulo tinha isso em mente, ninguém iria querer que uma mulher cristã
se fizesse parecida com uma mulher desse tipo, ou estivesse nessa situação. Nem mesmo as mulheres gostariam desse tipo de coisa. E é por isso que eu coloquei ali que a ordem de Paulo, ora, não querem usar véu, então raspem a cabeça ou tosquiem-se, e aí vocês podem então ficar sem véu. Obviamente, elas não iriam querer isso dentro desse contexto. Por isso era impossível entre aspas, ok? Isso dá bastante peso à interpretação de um tratamento de um problema pontual naquela comunidade. Pois pense comigo o seguinte, vamos pensar na cultura brasileira. Uma mulher com o cabelo mais curto, por exemplo, até mesmo raspado, não indica que ela é largada do marido e nem que ela é uma prostituta na nossa cultura. Isso não faz o menor sentido. Então não faria sentido esse tipo de regra ser ampliada para toda igreja. Então nós entendemos que aqui temos então o tratamento de um problema pontual e não o estabelecimento de uma lei geral para todas as igrejas. Ainda tem uma segunda questão que alguns autores levantam, que é a possibilidade de mulheres com cabelos muito curtos ficarem iguais a homens na aparência. E aqui eu estou falando daquela cultura, daquele contexto. Nesse caso, Paulo estaria então pensando ali numa distinção clara entre os sexos. Ele não queria que homem e mulher ficassem parecidos na aparência. E por isso estaria orientando a se manter a tradição das mulheres usarem o véu ou, caso contrário, que cortassem o cabelo curto, o que era vergonhoso. São possibilidades, ok? Interpretativas. Obviamente, eu prefiro a primeira que eu coloquei, que parece encaixar muito bem. Mas tem mais coisa aqui a ser considerada. Presbítero, eu não concordo com essa interpretação. Preste bem atenção. Eu vou levantar agora uma situação que ela é hipotética, ok? Ela não aconteceu, não está registrada na Bíblia, mas é uma situação possível. Pense comigo. Digamos que Paulo plantasse uma igreja em um local onde as mulheres naturalmente, por questões culturais, tivessem os seus cabelos curtos e os homens tivessem cabelos longos. Ele foi lá para um país e esse é o quadro, melhor dizendo, que ele acabou de encontrar. Ele traz ali a palavra de Deus, pessoas se convertem e montam uma igreja. Haveria a obrigatoriedade bíblica para que eles mudassem isso na sua cultura para prestar um culto que agradasse a Deus, na sua opinião? Ou seja, as mulheres ali daquele lugar deveriam nunca mais cortar os cabelos e homens deveriam cortar os cabelos curtos? Será que isso faz sentido? Se nós admitimos que sim, faz sentido, então você não pensa que haveria de haver uma orientação quanto a isso também em outros textos bíblicos, o que nós não vemos em nenhuma das outras cartas, nem de Paulo, nem de outros autores? Será que se esse tema é de suma importância, não deveria haver mais abordagens na Bíblia? Se tal questão fosse de suma importância na comunhão geral de toda a igreja com Deus, ou seja, uma questão obrigatória no culto público, um culto que agrada ao Senhor, certamente, penso eu, haveria de haver mais sobre isso na Bíblia, para que então fosse seguido. Por isso, a menção apenas pontual ali parece para mim favorecer um tratamento também pontual de questões daquela ou daquelas igrejas da região e não uma ordem geral para toda a igreja que, a partir daquele momento, assumisse esse padrão de mulheres não mais cortarem seus cabelos curtos e que usassem véu no culto público. Porém, nós não temos nem sombra disso nos textos bíblicos e nenhuma linha reprimindo qualquer das igrejas por problemas desse tipo, exceto essa menção pontual em Corinto, ok? Então isso, a meu ver, favorece muito a interpretação de que a Bíblia não está legislando sobre o estilo de penteado das mulheres e nem se alguma tesoura pode ou não encostar no cabelo feminino em todos os tempos. Mas, presbítero, olha, eu quero assumir que Paulo está falando ali de corte de cabelo de mulheres em todas as épocas. Mas veja, as palavras usadas no texto ali, rapar e tosquear-se, indicam cortes muito curtos, o que não proibiria, por exemplo, cortes que mantivessem o cabelo da mulher em um tamanho razoavelmente
longo. Então, por exemplo, cortar as pontas ou cortar um cabelo ali na altura do ombro, isso não pareceria estar contrário àquele texto, já que a palavra raspar ou rapar e tosquiar indicam um corte extremamente curto. Então, até mesmo nesse caso, não haveria uma proibição de qualquer tipo de corte para as mulheres. Espero que tenha sido compreensivo. Olha só, quer estudar a Bíblia com mais profundidade, muito mais do que nós estudamos ainda no YouTube? Nossos cursos estão com vagas abertas. Primeiro comentário fixado, aqui tem link do nosso curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa e outros materiais que nós temos também, ok? Inclusive, nesses cursos, você tem contato direto com o meu Zap para tirar dúvidas, ok? E agora, o vídeo que eu prometi. Por que as mulheres não usam o véu? Se lá em 1 Coríntios 11:5 manda usar, eu vou explicar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.